E aí, tudo bem? Seja bem-vindo. Olha só, o Internacional perdeu para o São Paulo no final de semana, criou uma obrigação do Grenal. Essa obrigação aumentou ainda mais, sabe por quê? Porque o Corinthians já sabia que isso era bem provável de acontecer, venceu a equipe da Chapecoense nesta segunda-feira pelo placar de 1-0. O improvável é que o gol foi marcado faltando 15 minutos para terminar o jogo. No segundo tempo teve 6 minutos de acréscimos. Aí o goleiro da Chapecoense deu uma enrolada e o juiz deu mais 1 minuto. E não é que nesse minuto de acréscimo tem um escanteio para o Corinthians, que estava empatando o jogo contra a Chapecoense. Seria um ótimo resultado para o Internacional. E aí o Roger Guedes é matador, acabou marcando o gol. 44 pontos tem o Corinthians, é o sexto colocado. O Inter cai para a sétima colocação, né? Ficou ali na sétima colocação, 3 pontos abaixo. No final de semana, clássico Grenal, às 19 horas, 7 horas da noite, no estádio Beira-Rio, no sábado. E no mesmo dia, 5 horas da tarde, o Corinthians, com essa massa toda torcida, como o Inter também terá um bom número de torcedores, mas em São Paulo é praticamente capacidade máxima permitida. Aí toda a força da torcida do Corinthians para enfrentar o bom time do Fortaleza. Um jogo bem mais difícil para o Corinthians. Mas agora o Inter precisa de combinação de resultados. Precisa vencer o Grenal e o Corinthians perder para o Fortaleza para ele retomar a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, que poderá lá na frente ser o G4 até, vaga direta. Hoje é uma vaga indireta, mas lá na frente pode ser até uma vaga indireta e é bem provável que isso aconteça. Por isso que a sexta colocação é excelente para quem está por ali. Mas o Inter começa a semana, além deste resultado do Corinthians, que era previsível sair do G6, a volta de alguns jogadores importantes para o próximo jogo, que já treinaram nesta segunda-feira. O próprio Patrick e o Gabriel Mercado, que certamente será banco no clássico Grenal. Ele não é titular do Internacional, mas é mais um que se coloca à disposição para que o Inter não fique com aquela escassez de jogadores no banco, como ficou em São Paulo, apenas 4 jogadores de linha, né? Vamos lá então. O time do Inter, claro que vai com força total. A exceção são algumas dúvidas, por exemplo, o goleiro Daniel tem um problema no tórax. Se estiver recuperado, joga. Se não, joga o Lomba, não compromete tanto assim. Tenho dito isso, apesar que o Daniel hoje é mais goleiro e é o titular do Internacional. Na zaga, na linha de defesa, o Saravia é mantido, como jogou no último jogo. O Bruno Mendes, que já voltou também contra o São Paulo. O Cuesta também. Na lateral esquerda, Moisés segue sendo um mistério ou dúvida. Nunca se sabe se o Inter está fazendo mistério ou dúvida. Se não, joga o Paulo Vitor. Também não vejo tanto comprometimento assim. Eu vejo que o Inter compromete mais quando não tem o Saravia e alguns dos seus zagueiros. Moisés por Paulo Vitor perde um pouco na marcação, mas ganha em vitalidade, em alguma coisa que o Paulo Vitor pode entregar, como fez na goleada contra o Flamengo por 4-0. Aí com o Rodrigo Dourado e Lindoso de volta, excelente para o Inter também, porque o Rodrigo Dourado também volta, estava suspenso assim como o Patrick. E como vinha de lesão em alguns jogos, essa parada até foi boa para que o Dourado esteja plenamente, em plena forma, né? Ou pelo menos melhor fisicamente para esse jogo contra a equipe do Grêmio, que é um jogo muito difícil, complicado por tudo que a gente sabe que é o Clássico Grenal e a situação que vive o Grêmio, que ainda na quarta-feira tem jogo contra o Atlético Mineiro e está na penúltima colocação, só à frente desta Chapecoense que perdeu para o Corinthians. Então o meio-campo do Inter terá de volta Rodrigo Dourado, Lindoso, Edenilson, Tyson e Patrick, e na frente o Yuri Alberto. A outra dúvida, também já que foi poupado, o Tyson a princípio volta, mas a outra dúvida é a questão do Yuri Alberto, que sentiu o tornozelo direito antes do jogo contra o São Paulo. Ficou essa dúvida aí, mas tem toda semana para trabalhar. Certamente foi uma preservação para estar no Grenal, mas o Inter pode segurar esse mistério até a hora do jogo no sábado contra o Grêmio. Então vai com força total. Digamos que aconteça alguma coisa, não agora, mas o Yuri Alberto está pendurado com o cartão amarelo, com o segundo cartão amarelo, e pode não jogar a próxima partida do Internacional, depois do Grenal, não esta do final de semana. Aí o Inter pode ter problemas, mas também já pode estar voltando o Matheus Cadorini, que é
o único assim que tem características de centroavante. Senão o Inter vai ter que fazer improvisação, botar 2 atacantes, até mesmo acrescentar o Maurício ao grupo e subir o Tyson um pouco de um lado, talvez o Patrick mais na esquerda, o Tyson na direita, sem um atacante de área, chegando todo mundo com a bola trabalhada e 2 jogadores mais abertos, o Caio Vidal improvisado como centroavante, como tinha sido treinado, o Juan Manuel Cuesta jogou em São Paulo, não foi tão bem assim. Complicada a situação do Internacional até o final do ano. Se tiver o Yuri Alberto de novo suspenso, com essa questão de suspensão, né? Se ele for suspenso, e daqui a pouco pode pegar mais cartões, ele é um jogador faltoso, ele faz muitas faltas, apesar de ser atacante, pode de novo ser suspenso lá na frente, e o Internacional terá só o Cadorini, porque mandou o Guerreiro embora, o Thiago Galhardo também. O Guerreiro, na verdade, foi um acerto, que o jogador não queria ficar. O Thiago Galhardo foi negociado com o futebol espanhol. E aí o Internacional teve Vinícius Melo machucado, o Cadorini também nos últimos jogos. Está com essa deficiência no grupo. Deveria ter pensado nisso, porque se sabia que certamente, principalmente, o Paulo Guerreiro sairia. Quem era o substituto do Paulo Guerreiro no grupo do Internacional? Tinha que ter pensado nisso. O Inter há uma deficiência de reposição de peças no grupo do Inter, coisa que vai ser feita para o ano que vem. Mas o Inter, se for com o time titular, vai muito forte, é favorito para ganhar do Grêmio, apesar que o favoritismo do Grenal ele sempre tem um valor mínimo, muito minimizado pela história, pela rivalidade e pelo que apresentaram os dois quando se enfrentaram ultimamente, com uma ou outra escalação diferentes. Até no próprio Brasileirão, o Grêmio empatou por 0-0 com o Internacional e se viu um jogo equilibrado. Nas finais do Campeonato Gaúcho, não tem tido assim uma grande vantagem para um ou para outro nos Grenais. Até mesmo no último que o Internacional venceu foi de virada, teve pênalti no final para o Edenilson fazer o gol. Então, na época do Abel ainda, sempre jogos muito apertados assim. E o empate não será um mau resultado para o Inter, né? Apesar de jogar pela vitória e ainda ter essa questão da pontuação com o Corinthians. Claro que quer a vitória para imaginar que o Corinthians se perde para o Fortaleza, o Inter volta a uma situação. Mas o Inter está pensando na construção dos seus pontos. O que vai ficar ruim é ter feito todo esse preparo para o Grenal e não vencer o jogo, e aí ficar tantos jogos assim sem pontuar, né? A gente quase esquece os jogos que o Inter teve numa sequência. Palmeiras perdeu, Bragantino empatou em casa, Corinthians empatou em casa e perde para o São Paulo. Aliás, o Inter já teve esses resultados contra todos estes no turno, exceção do Bragantino, que ainda jogará na frente da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas ele perdeu as 2 para o Palmeiras, ele empatou as 2 que teve com o Corinthians, né? E teve esses problemas com essas equipes. Empatou as 2 também com a equipe do Corinthians, perdeu para o Palmeiras e perdeu as 2 para o São Paulo, isso que eu queria dizer. Só o Bragantino que teve esse empate dentro de casa, mas também é um revés complicado, perda de pontos. Imagina se empatasse o Grenal, o Internacional teria aí já uma sequência de 5 jogos sem vencer, contando todas estas partidas em sequência: Palmeiras, Bragantino, Corinthians, o São Paulo e o Clássico Grenal. Bom, gostou do vídeo? Não te esquece, te inscreve no canal se não te inscreveu ainda, manda para os teus amigos, dá os teus comentários aqui, qual melhor a escalação que gostaria de ver o Inter, acredita que o Inter vá mesmo com titulares ou não é mistério e realmente o Yuri Alberto não vai para o Clássico ou corre risco de ficar fora? Eu não acredito nisso e tenho informação de que o jogador tem plenas condições de jogar o Clássico Grenal. É só uma questão de preservação e de cuidado, é claro, para que ele esteja em campo no sábado no estádio Beira-Rio contra a equipe do Grêmio. Que jogo, hein? Pode ter torcida do Grêmio, pode não ter torcida, isso vai ser decidido na quarta-feira e também conforme as decisões e os julgamentos do tribunal, porque o Grêmio foi denunciado e pode ser que uma liminar também não permita que o Grêmio tenha torcida visitante e nem em casa nos próximos jogos, se essa liminar na denúncia do STJD for acatada, aí o Grêmio não terá torcida, teremos torcida única só do Internacional no Clássico Grenal, tá certo? A gente se encontra por aqui, tô te aguardando, obrigado, um abraço e até a próxima.